Boa tarde a todos. Então vamos dar início a essa sessão presencial da Audiência Pública 42/2010, que tem como objetivo colher aí subsídios e contribuições no sentido de aprimorar o regulamento que está em audiência pública, que tem por objetivo reduzir as barreiras para a instalação de geração distribuída de pequeno porte a partir de fontes incentivadas, conectada em tensão de distribuição, e também alteração do desconto de TUSD e TUST para usinas com fonte solar. Então, a mesa diretora dessa audiência pública é composta dos seguintes membros: por mim, Romeu Rufino, diretor da ANEEL, presidente dessa audiência; Ivan Camargo, que é superintendente de regulação do serviço de distribuição; Marcelo Escalante, que é procurador federal junto à ANEEL; Ana Paula, que é secretária da audiência. Então, dando início aos trabalhos, é importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição dos atos administrativos por parte da agência. No caso desse assunto, além da audiência pública, a própria proposta foi feita após uma ampla consulta pública feita pela SRD. Então, a audiência obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiro, será feita uma apresentação por parte da SRD, que está coordenando a instrução do processo, que estimamos algo em torno de 20 minutos para essa apresentação. E, na sequência, daremos prosseguimento aí ouvindo os que se inscreveram para apresentar aqui na sessão ao vivo as suas considerações. Normalmente concedemos um prazo de 5 minutos para cada apresentação, mas como dispomos aqui de tempo em função do número de apresentação, excepcionalmente eu vou ampliar esse prazo para até 10 minutos, evidentemente, que se a pessoa conseguir passar a sua mensagem nos 5 minutos originalmente programado, é um limite de 10 minutos apenas para aqueles que precisar ampliar um pouco mais esse prazo. Então, para essa primeira etapa aí, a apresentação da proposta, o especialista em regulação da ANEEL, o senhor Marco Aurélio, fará a apresentação. Boa tarde a todos. Vou fazer uma apresentação bem sucinta aqui das propostas da ANEEL para a audiência pública número 42, que é a redução de barreiras para a geração distribuída de pequeno porte conectada na rede de distribuição e também para a fonte solar. Bom, quais são os objetivos principais? Facilitar o acesso de pequenas centrais geradoras com até 1 mega de potência instalada e cuja fonte seja incentivada, ou seja, solar, eólica, biomassa, hídrica e cogeração qualificada, normalmente estão conectadas na baixa e média tensão. E também alterar os descontos na TUSD e na TUST para a fonte solar, fotovoltaica e termosolar, até 30 MB injetado. Apenas para exemplificar o ponto principal dessa proposta, nós temos aqui três figuras aqui, uma geração solar na Alemanha, uma geração eólica aqui em Santa Catarina, e aqui essas duas compõem um biogás lá no Paraná. Então são gerações de pequeno porte de fontes diversas. Bom, a agência fez uma consulta pública, número 15, em 2010, entre setembro e novembro, disponibilizando uma nota técnica com 33 perguntas sobre 6 temas, visando mapear quais são as barreiras regulatórias encontradas. Então os temas apresentados foram caracterização dos empreendimentos, conexão à rede, regulação, comercialização de energia, algumas propostas que foram feitas e questões gerais. Foram recebidas 577 contribuições de 39 agentes, diversos tipos de agentes. Então, realmente a participação foi muito expressiva. Esse trabalho que a gente vai apresentar, ele
a nota técnica 25, ela foi assinada por 7 diferentes superintendentes aqui na agência. É um trabalho multidisciplinar aqui. Então, envolveu a regulação da distribuição, regulação da comercialização, regulação da geração, a área de estudo, superintendência de estudo de mercado, concessão da geração, pesquisa e desenvolvimento e regulação econômica. Bom, quais são os conceitos principais aqui? Microgeração distribuída incentivada e mini geração distribuída incentivada. Para microgeração distribuída, entende-se aquela geração com potência instalada menor ou igual a 100 kW, que utilize fonte incentivada, esteja conectada na baixa tensão e não é despachada pela ONS. Para a mini geração distribuída, entre 100 e 1 MB, já está conectada na rede de média tensão e também não é despachada pela ONS. Essa figura aqui ilustra o sistema de compensação de energia que está sendo proposto, internacionalmente é conhecido como net metering. Então, nesse sistema você tem uma geração na sua instalação, pode ser uma casa, pode ser uma indústria, qualquer instalação, e a geração ela entra abatendo o consumo da sua unidade, da sua instalação, e o excedente é encaminhado para a rede. Bom, então consiste você precisa ter um medidor para medir o fluxo de energia, né, da unidade consumidora. Você vai ter que usar um medidor bidirecional para medir o fluxo nos dois sentidos. Apenas um medidor é capaz de fazer todo esse trabalho, porque você está é o mesmo ponto de conexão. Se a geração for maior do que o consumo, será gerado um crédito em energia, em kWh, não em unidades monetárias, na próxima fatura. Caso contrário, o consumidor vai pagar a diferença entre a energia consumida e a gerada, mantendo-se o custo de disponibilidade, que para um consumidor trifásico isso é o equivalente a 100 kWh por mês. Esses créditos terão a validade de 12 meses. Esse gráfico ilustra aqui uma geração solar de 3 kW pico instalado, e eu tenho uma curva de carga típica de uma residência. E aqui dá para ver, ilustra entre 8 da manhã e 4 da tarde, seria o horário que eu tenho mais geração do que consumo. Nesse horário eu exportaria para a rede e mais cedo e mais tarde eu estaria importando, tanto dia de semana quanto final de semana. Bom, pode-se considerar então o sistema de compensação de energia como uma ação de eficiência energética, porque haverá redução do consumo, redução do carregamento dos alimentadores em regiões com densidade de alta densidade de carga, redução das perdas e, em alguns casos, até a postergação de investimentos na expansão do sistema de distribuição. O parecer 282 de 2011 da Procuradoria forneceu um amparo jurídico para essa proposta apresentada, concluindo pela competência da ANEEL para estabelecer essa nova relação entre o consumidor com geração distribuída e a distribuidora. Entrando um pouco em detalhes aqui nas propostas, na Resolução 414 estão sendo propostas alterações para definir o sistema de compensação de energia e a forma de faturamento. Então, o medidor de 4 quadrantes, né, será pago pelo consumidor, o prazo de validade, conforme já foi dito, 12 meses. Né, se o consumo for maior do que a geração, paga-se apenas o custo de disponibilidade e esse crédito poderá ser utilizado nos meses subsequentes. Consumidor com tarifa hora sazonal, a energia gerada deverá abater o consumo no mesmo horário, no mesmo posto tarifário. Se houver um excedente de geração, o montante poderá ser utilizado para compensar o consumo em outro posto tarifário, segundo a relação, e agora ele vai ser valorado segundo a relação de tarifa de energia, ponta e fora de ponta, tarifa de energia, não de demanda. Os montantes de energia gerados que não tenham sido compensados na própria unidade consumidora poderão ser utilizados para compensar o consumo de outras unidades consumidoras previamente cadastradas na distribuidora e que sejam atendidas pela mesma distribuidora e pertencentes ao mesmo titular. No PRODIST está sendo proposto no módulo 1 está sendo proposto inserir conceitos de micro e mini geração. No módulo 3 está sendo prevista uma nova seção, a seção 3.7, para tratar especificamente do acesso de micro e mini geração distribuída incentivada. Está se propondo dispensar a celebração de CUS de CCD para centrais que participem do sistema de compensação de energia com a distribuidora, bastando firmar um acordo operativo. Atribuir à distribuidora a responsabilidade de realizar todos os estudos para a integração de micro e mini geração distribuída, sem ônus para o acessante.
e a definição de requisitos mínimos e, em alguns casos, máximos para o sistema de proteção das usinas, divididos por porte de usina e por nível de tensão. A unidade consumidora que aderir ao sistema de compensação de energia deverá ser faturada conforme a Resolução 414, ou seja, como consumidor. As distribuidoras deverão elaborar ou revisar suas normas técnicas para tratar do acesso dessa micro e mini geração, utilizando como referência o PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais. Está sendo previsto um prazo de 180 dias para que isso seja publicado no site das empresas. Nós estamos propondo também a simplificação do registro para as centrais geradoras, ou seja, a distribuidora é que vai ser a responsável por coletar os dados das informações, os dados, a ficha técnica que consta na Resolução 390 e 391 e encaminhar esses dados para a ANEEL. Os dados não mudam. A diferença é que a distribuidora ela vai passar coletar essas informações, centralizar e encaminhar para a ANEEL, para registro. Bom, com relação à energia solar, especificamente, na Resolução 77 está sendo proposto a elevação do desconto na TUG e na TUST para 80%, aplicável nos 10 primeiros anos de operação da usina. Após esse prazo, o desconto retorna ao valor atual, que é de 50%. Muito obrigado. Obrigado, Marco Aurélio. Então, passamos agora a ouvir os que se inscreveram para apresentar suas contribuições. Primeiro, o senhor Geraldo Luiz da CEMIG. Depois, o senhor Geraldo Luiz será a senhora Roseli Doreto da Silva, da GEL Brasil. Boa tarde, senhores componentes da mesa, boa tarde, público aqui presente. Primeiramente, a gente quer parabenizar aqui a intenção da ANEEL, né, de reduzir as barreiras para propiciar uma melhor e maior inserção da geração distribuída no setor elétrico. Depois, a gente vai tecer alguns comentários, conforme a nossa apresentação. Bem, a proposta metodológica, então, ela parte de um sistema de compensação de energia focado, né, na diferença entre a energia injetada e a energia consumida na rede. Essa energia pressupõe, então, a energia a ser compensada pelos mini e microgeradores, dispensando o pagamento de TUST, encargos setoriais, perdas e tributos. A valorização da energia injetada, até para que haja interesse, seria equivalente ao preço da energia fornecida no nível de tensão da conexão do gerador. No caso da CEMIG, a baixa tensão estaria em torno de R$ 600 o megawatt-hora. Assume-se, portanto, a não existência de custo de transporte na rede de distribuição e transmissão, associado ao mecanismo de compensação. E, se existir, deverá ser arcado pelos demais consumidores. Algumas considerações, então, à questão do custo do transporte de energia. A consideração de que o valor da energia injetada é igual ao custo evitado do fornecimento no nível não é sustentável. A tarifa de fornecimento é igual à soma das tarifas de energia, de uso, perdas e encargos. Como a energia injetada não é firme, ou seja, essa energia não é gerada durante todo o período, como a folga criada no sistema não será ampliada a ponto de haver postergação dos investimentos de forma equivalente à potência injetada por todos os geradores, e essa folga na rede, principalmente na subtransmissão, que é correspondente à injeção máxima coincidente anual desses geradores em cada elemento da rede,
será menor que a TUSD não cobrada do cliente ou do agente gerador? Como o sistema de baixa tensão deverá contar com a mesma capacidade de atendimento do cliente, porque a usina pode não estar gerando, e a redução das demandas na fronteira devido à injeção máxima coincidente em cada ponto, certamente será menor que o montante de TUSD que o cliente deixará de pagar? Conclui-se que existe custo de transporte de energia associado a essa compensação. E que o desconto no pagamento do transporte não deveria ser de 100%, e sim um percentual calculado em função do custo identificado. E esse custo a ser identificado deverá ser estudado também. Bom, em se mantendo o desconto de 100%, percebe-se que está sendo criado um subsídio que deverá ser arcado pelos demais consumidores. O valor desse subsídio deverá ser identificado também e considerado num próximo reajuste tarifário. Com relação à redução do mercado, é sabido que a TUST-FIO-B é calculada na revisão para uma condição de mercado. A redução desse mercado, sem que haja redução do custo do fio, implica em prejuízos para a distribuidora entre as revisões. O não pagamento da TUST por parte desse mercado, cuja redução será maior que a redução de demanda nos pontos de fronteira, também trará prejuízos à distribuidora. E a compensação equivale à redução no mercado que deixará de pagar CCC, CDE, Proinfa, RGR, ONS, etc. A redução do mercado não provocará a redução da maioria desses encargos e, assim, devido à neutralidade de tais encargos, haverá transferência desse ônus para os demais clientes. Bom, essas eram as principais considerações que a gente espera que sejam levadas em conta quando da edição do regulamento. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor Geraldo, pelas suas contribuições. Próximo, Roseli Doreto da Silva, GEL Brasil. Depois será o senhor Ricardo Lacerda, do Greenpeace. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da mesa. Cumprimento ao presidente na pessoa de todos os presentes. A contribuição, o que eu tenho para colocar assim, é uma coisa simples. Se refere à questão do prazo de compensação, que está se estudando aqui para a questão a proposta de 12 meses, para se usar o crédito. E esse prazo, quando se trata do consumidor, eu entendo que é um prazo muito exíguo, em especial quando nós dependeremos aí da distribuidora para estar informando para esse consumidor que ele vai ter esse crédito para estar usando. Uma sugestão que eu teria seria que ele tivesse o acúmulo desse crédito em 12 meses e que ele tivesse 12 meses para usar o crédito e que ele pudesse transferir esse crédito para um outro CNPJ, um outro CPF. Como hoje nós vemos no estado de São Paulo, na questão da compensação, quando você emite uma nota fiscal e você coloca o seu crédito para uma instituição beneficente. Então, uma outra forma para que o consumidor ele tenha realmente condições de acompanhar isso. Porque quando a gente coloca de instalar módulos fotovoltaicos numa residência, existe aí um custo elevado, é lógico que existe um benefício muito grande para o meio ambiente, mas esse consumidor ele fez um investimento não só no telhado dele, mas como também ele investiu nesse medidor que ele vai ter que fazer a troca e vai ter que pagar. Então, a partir de 12 meses, ele simplesmente perder esse crédito, para onde iria esse crédito? Quem que vai se beneficiar com esse crédito? Por que não poder destinar esse crédito dele de uma outra forma? Essa seria uma questão de se colocar para que se fosse estudado, porque eu entendo que esse prazo é exíguo e entendo que talvez nós teremos aí outros problemas por conta de Código do Consumidor, Código Civil também.
E a questão também é outra referente ao licenciamento ambiental, quando diz da resolução 390 e 391, que exige o licenciamento ambiental para geradores de energia. É óbvio que, com base na resolução CONAMA 237, eu tenho que ter o licenciamento, mas, como está dizendo aqui, há a possibilidade de se estabelecer para esses microgeradores que eles fiquem isentos de ter que obter um licenciamento ambiental que vai realmente inibir todo esse processo. E o intuito nosso, qual é? É realmente otimizar o uso de uma energia que é uma energia renovável. É óbvio que nós teremos muitos passos pela frente e que há uma grande dificuldade de questão de tarifa e de impostos, e nós também esperamos que haja um incentivo do governo em relação a isso para o consumidor, e que, com certeza, espero que as distribuidoras que aqui estão, geradores, nós chegaremos a um consenso para que possamos atender a todos, né? E então essa seria a contribuição só nessa questão do licenciamento e realmente para essa questão do prazo. E no caso do consumidor, que ele seria o residencial hoje, ele não tem diferença de tarifa, né? Ele tem uma tarifa só. Então, hoje, se você pensar numa residência, o pico do consumo dela realmente é à noite, quando se liga chuveiro, porque na maior parte do dia as pessoas estão fora de casa. Então, ele realmente vai gerar uma energia e vai colocar na rede, diferente de um comércio, de uma indústria, que aí ele tem uma tarifa diferenciada, mas ele vai conseguir usufruir muito mais dessa energia que ele gerar durante o dia. E o consumidor, ele vai colocar essa energia na rede e vai provavelmente usar à noite. Só isso, obrigada. Obrigado, senhora Roseli. Próximo, o senhor Ricardo Lacerda. Após, será o senhor José Gabino da Abrad. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a ANEEL, parabenizar o Dr. Ivan e o Dr. Romeu pela iniciativa. A gente acredita que esse é um momento que pode ser bastante importante em termos da geração distribuída, renovável para o país, e denota uma mudança de mentalidade que vem tomando curso nos últimos anos, em primeiro lugar com o desenvolvimento da energia eólica e agora com esse cuidado especial a fontes distribuídas de menor porte. A gente vem trabalhando no Greenpeace nos últimos anos, especificamente em relação a isso, tanto da parte técnica, com o nosso cenário Revolução Energética, que mostra qual a penetração que essas fontes renováveis de grande e de pequeno porte podem vir a ter nas próximas décadas. E do ponto de vista político, a gente vem trabalhando também, principalmente na Comissão Especial de Energias Renováveis e na proposta do PL 630, que assimila algumas das ideias colocadas aqui e outras referentes a fundo de energias renováveis. Então, nós acreditamos que essa iniciativa, a nota técnica e tudo que vem sendo proposto tende a contribuir bastante para o processo e trazer a regulamentação que é necessária para essas fontes. Eu diria, em primeiro lugar, que nós temos, nacionalmente, além da grande vocação de energias renováveis, de potencial dessas energias, a gente subestima um pouco o potencial que o país tem de flexibilidade, né? Nós temos muitos exemplos de geração descentralizada e incentivada em outros países cujas matrizes são muito mais inflexíveis do que as nossas, matrizes fortemente baseadas em energia nuclear e em energia carvão, e nós temos já uma vocação, por conta da nossa matriz hidrelétrica, de poder gerenciar toda essa energia, né? Se a gente for pensar o que nós temos de carvão e de nuclear na nossa matriz elétrica, eu acredito que isso seja talvez menos de 4%, ou seja, todo o restante da nossa matriz está sendo flexibilizada de acordo com a geração, sejam as termoelétricas, as hidrelétricas e agora a crescente eólica. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter coragem aí de avançar no aumento dessas gerações. Aqui, falando um pouco sobre as propostas propriamente ditas, nós temos tido contato com diferentes atores nas últimas semanas. Então, em termos de parte escrita, nós devemos enviar a nossa proposta na próxima semana, que está sendo fechada juntamente com a Poli, né, com a Universidade de São Paulo, com o professor Fernando Almeida Prado, com a PUC do Rio Grande do Sul, com o professor Adriano e o Rodrigo Sawaia,
e também temos conversado, obviamente, com o pessoal do IEE, na figura do professor Ziles. Eu vou colocar alguns pontos centrais aqui que nós achamos que merecem ser revistos, principalmente em relação à questão dos incentivos. Nós sempre viemos batalhando por tarifas diferenciadas, ou seja, tarifas feed-in, que nós acreditamos que elas realmente tragam o incentivo correto, principalmente para a fonte solar, para que ela possa ser remunerada e o seu custo possa ser recuperado rapidamente por aqueles geradores que investem nessa fonte. Nós acreditamos, obviamente, que dentro da conjuntura atual, a gente chega num momento, não é um momento uniforme, mas em vários pontos do país, dependendo da distribuidora, a gente chega num momento de paridade, que obviamente depende do sol, depende do custo de instalação desse sistema, mas seria um momento que já não justificaria necessariamente uma tarifa feed-in. Agora, o que a gente poderia dizer é que a gente não tem aqui dentro dessa proposta um net metering, 100% net metering, justamente pela questão da compensação, né? O net metering ele teria que ter uma recuperação líquida sempre que essa energia for produzida e for injetada na rede, né? E o que a gente vê até pela limitação desse prazo é que isso pode vir a não acontecer dentro desse período de 12 meses. Então, nesse sentido, a gente é a favor de que esse prazo seja estendido pelo menos para 5 anos, para que ele tenha tempo de ser recuperado, né? Uma vez que existe um alto investimento de um gerador, a gente está falando especificamente em relação à energia solar, de pessoas que instalariam painéis fotovoltaicos em casa e teriam um custo que não é um custo desprezível, é um custo alto para os padrões atuais, de 10 ou 15 ou até 20 mil reais. Então, quando a gente pensa que esse crédito expiraria depois de 12 meses, a gente seria mais difícil de fazer uma conta de recuperação desse investimento ao longo do tempo de vida útil do painel, que seria de 25 anos. Então, nesse sentido, um aumento aí desses créditos, da recuperação desses créditos. Em relação a outros detalhes, como custo de medição ou requisitos mínimos necessários, a gente teve a experiência no escritório do Greenpeace de ter instalado um sistema de 2,8 kW. Nós recomendamos que esses critérios também sejam, de certa forma, facilitados, né? A gente instalou o nosso sistema, depois ficamos desconectados 3 meses, até que fosse revisto e comprovado pela concessionária em questão que o sistema era seguro. Então, isso envolve, esse período de paralisação envolveu, obviamente, custos, envolveu energia que deixou de ser gerada. Então, nesse sentido, a gente acredita que isso deve ser facilitado. Os custos de medição também, que vão se somar ao custo de instalação, eles devem ser compartilhados também. Um outro ponto aqui que nós colocamos em relação aos créditos de carbono, obviamente um gerador de pequeno porte ele tem uma grande dificuldade aí em pleitear esses créditos, até pela questão de tempo e de custo de trâmites envolvidos, mas a concessionária, uma vez que esse volume de energia seja considerável, ela poderia somar toda essa capacidade e reivindicar esses créditos. Então, a gente gostaria de propor alguma coisa, um mecanismo em que isso pudesse ser dividido e compartilhado com o consumidor. Então, a concessionária pudesse assimilar esses créditos e isso pudesse ser um benefício para ambas as partes aí na questão dos benefícios. Em relação às tarifas de distribuição e transmissão, nós acreditamos que, justamente por conta desse investimento do gerador, ela deva ser de 100%, ao longo do tempo de vida útil do painel, não apenas 10 anos, mas como o painel vai ter uma duração maior, que isso seja estendido por mais tempo. Bom, as nossas contribuições de maneira geral são essas, mais uma vez parabenizando a ANEEL pelo processo, e a gente acredita que esse é um passo inicial muito importante para a gente ter um novo tipo até de concepção de energia no país, uma vez que todos nós vamos poder ser protagonistas e todo consumidor vai poder passar a gerar sua própria energia e contribuir de grande forma para a matriz e para a demanda nacional. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo Lacerda, pelas suas contribuições. Próximo, o senhor Gabino, da ABRAD, depois o senhor Guilherme Penteado, da PINE. Boa tarde à mesa, boa tarde
assistência. Os pontos que nós vamos trazer aqui são mais, as preocupações estão mais relacionadas com a questão da geração embutida na unidade consumidora, né? Já que quando a gente está falando de uma usina propriamente dita, eu diria que a regulamentação existente hoje já dá um certo conforto para esse tipo de administrar essa situação, né? Agora, a novidade, digamos assim, maior é nesse momento que eu estou fazendo a injeção de uma usina embutida numa unidade consumidora. O primeiro ponto que eu estou trazendo aqui, até que não tem a ver especificamente, mas é um pleito, é de que a regulamentação que vai ser produzida seja uma regulamentação específica, que não seja introduzida dentro da 414, que é as condições gerais, né? A gente entende que esse regulamento que vai ser produzido, ele vai ser também dinâmico, à medida que nós formos praticando, ele vai ter que ser atualizado, né? E as condições gerais já é um documento muito extenso e que infelizmente tem sido bastante atualizado também. Então a sugestão é que a gente inicie com um documento específico e mais tarde, quando estiver mais estabilizado, que sejam incorporadas as condições gerais. Especificamente com relação à proposta que está aí, eu vou reforçar aqui um ponto que foi levantado aqui pela CEMIG, que é com relação ao custo que está sendo evitado do sistema elétrico, né? A gente sabe que, aí vamos pegar o exemplo da energia solar, que essa geração ela vai ocorrer no momento que nós tivermos sol, evidentemente, mas provavelmente, ou seja, o uso na ponta do sistema não deverá sofrer nenhuma alteração, né? E com o uso da tarifa monômica, como a gente tem hoje, ou seja, esse consumidor, ou seja, ele vai estar tendo um benefício que a gente entende que não é o mais adequado, ou seja, os outros consumidores estarão pagando, já que o rateio que fazemos hoje, na hora que a gente transforma em quilowatt-hora, ele não representa exatamente qual é o alívio que esse consumidor está dando, né? Uma dificuldade que nós temos até hoje para poder implementar uma tarifa binômia da baixa tensão é a questão da medição, propriamente dita, né? Neste caso, a medição já vai estar resolvida, que eu vou ter um medidor ali que permita que eu consiga identificar exatamente qual que é a demanda, enfim, hora sazonal, se quisermos, né? Então, a sugestão é que, neste caso, fosse aplicada uma tarifa binômio na baixa tensão, né? Na alta tensão, isso já está resolvido, que ele contrata a demanda, vai pagar a demanda dele, não tem problema, né? Mas na baixa tensão, essa questão ainda não estaria equacionada, né? É claro que a gente sabe que se colocar isso como uma condição, você vai impedir que o cara se conecte, já que eu não tenho hoje ainda essa tarifa binômio, né? Mas a sugestão seria que isso ficasse previsto, né? E que a gente pudesse iniciar com a tarifa monômica que existe hoje, mas que ao longo do tempo você pudesse evoluir para a tarifa binômia, né? Esse assunto tem a ver também com a P120, que trata da estrutura tarifária, né? Nós já tivemos a oportunidade de comentar esse ponto com o doutor Edivaldo, que é o relator, no sentido de que também hoje, ou seja, a estrutura que será aprovada não terá ainda essa previsão, mas que seja lá colocada essa possibilidade para que ao longo do tempo as empresas possam fazer os seus estudos junto com a ANEEL para poder construir essa tarifa, que a gente entende que neste caso seria mais adequada. Um outro ponto que está na proposta lá é a questão do parecer de acesso, e lá tem uma proposta de uma redução do prazo do parecer de acesso lá para microgeração. E a sugestão que a gente daria também aqui é de ser um pouco conservador, da gente não fazer essa redução nesse momento, deixar lá os 30 dias que estão previstos hoje, porque como nós não temos as normas ainda de conexão, a gente não sabe exatamente que dificuldade teremos para poder fazer essa análise do parecer de acesso, né? Pode ser que com o tempo a gente chegue à conclusão que realmente no caso da microgeração, e eventualmente até dividindo por um outro tipo de parâmetro, enfim, além daquilo que está previsto hoje, essa definição da micro e da mínimo, né? E aí a gente possa realmente fazer uma avaliação e dizer, não, realmente esse aqui é um estudo mais simplificado, o prazo pode ser bastante reduzido, né? Então a sugestão é de ser conservador nesse sentido e mantendo os 30 dias. Uma outra questão é com relação ao prazo de implantação dessa regra que está sendo proposta aí, né? Existe um prazo para a implantação das normas das empresas, mas não está dito, ou seja, se não está dito, nós estamos entendendo que a implementação é imediata no dia que for aprovada a regulamentação, né? E aí tem algumas alterações que ela vai trazer, ou seja, uma delas é nos sistemas comerciais, ou seja, são muitas mudanças que deverão ser feitas para que você possa atender esse tipo de situação, né? E isso não está pronto e não se consegue fazer isso, digamos assim, de uma forma expedita imediatamente, né? Então a gente entende que precisamos ter um prazo aí de implementação disso, né? Mesmo no caso das normas TECs, que está previsto lá um prazo de 180 dias, hoje a gente não sabe exatamente qual é o impacto que isso trará no sistema elétrico da distribuidora e que cuidados nós vamos ter para poder definir as exigências, né? Seja com relação a questões técnicas de operação do sistema, seja com relação à questão de segurança dos profissionais que atuam, né, no sistema de distribuição, né? O pleito, então, ou seja, nós vamos colocar isso na nossa contribuição, é que hajam
prazo hábil para que isso possa ser construído ao longo do tempo, né? Com segurança para todo mundo. Um outro ponto é que, embora nós estejamos aqui criando uma regra para que o consumidor possa fazer uso dessa tecnologia e tudo mais, a gente sabe que hoje já é possível ele fazer uso, e a notícia que a gente tem é que alguns já fazem uso disso, né? Ou seja, o que está trazendo de novidade essa regulamentação? Está trazendo o caso da compensação, né? Digamos que o consumidor pode gerar energia e usar depois, tá? Mas hoje a gente já tem essa possibilidade da compensação também. Ele não pode usar depois, mas pelo menos aquilo que ele gera de excedente, ele consegue, se ele tem lá um medidor eletromecânico, o medidor volta a leitura dele e reduz o consumo dele, né? Já que poucos medidores eletrônicos instalados possuem um sistema de catraca que impede que você possa, que o disco volte, né? Rode ao contrário, né? Como existe aí um problema de segurança também, ou seja, na medida que nós tenhamos essas gerações instaladas, ou seja, existe um risco de que na hora que eu desligar o sistema possa estar injetando uma energia, né? E a gente está preocupado com isso, ou seja, a norma não falou disso, ou seja, só falou na questão de defeitos, enfim, tudo mais, causar danos para alguém, mas enfim, a gente entende também que precisamos prever na regulamentação também algum tipo de restrição, de consequência para um consumidor que esteja gerando energia lá sem fazer o procedimento que vai ser estabelecido de registrar a junta distribuidora, etc, etc, né? Acho que o risco existe aí, ou seja, na medida que isso se dissemine, né, ou seja, que os custos realmente reduzam, né, você pode até ver um aumento desse uso à revelia da distribuidora, né, já que a compensação eu vou estar tendo lá se o meu medidor for um eletromecânico que gira ao contrário, né. Então é um ponto de atenção também, que a gente deve estar tentando também construir uma proposta para apresentar para a ANEEL aí, até a semana que vem. É isso, obrigado. Obrigado, Gabino. Próximo, então, Guilherme Penteado da Pine. Após será o senhor João de Deus, consumidor. Alô, boa tarde a todos, aos membros da mesa. Gostaria aqui, em nome da PINE, antes de mais nada, de agradecer pela oportunidade e de, novamente, do que já foi dito aqui, de parabenizar também pela iniciativa de trazer à tona mais um assunto extremamente importante para a inserção dessa fonte de geração na matriz energética brasileira. Bem, no que diz respeito especificamente ao ponto da redução das barreiras existentes para a conexão de geração distribuída de pequeno porte na rede de distribuição, nós entendemos que se faz necessário inserir uma alteração no que diz respeito à definição do sistema de compensação na substituição da potência instalada pela potência injetada, em linha com o que foi já conceituado já no artigo 26, parágrafo 1º da Lei 9247, com a alteração trazida pela Lei 11488, que substituiu o conceito de potência instalada por potência injetada no que diz respeito ao desconto de TUST e TUSD para fontes de até 30 MW. No artigo 2º ainda da Resolução 414, nós estamos sugerindo a inserção da definição de microgeração e mini-geração distribuída incentivada em 2 itens específicos, em linha com o que já foi definido na nota técnica conjunta, retirando a referência à potência, né, substituindo de instalada por potência injetada e também considerando novas tecnologias. Então, o texto, de uma forma geral, ficaria da seguinte forma. A definição de sistema de compensação de energia seria o sistema... Está ali coberto ali. Sistema no qual a energia gerada por unidade consumidora com a geração distribuída conforme definido nos outros itens B e C, que compensa o consumo medido no ciclo de faturamento corrente ou em meses subsequentes. Quanto à conceituação de microgeração distribuída, nós entendemos que, além da substituição de potência
instalada por potência injetada, nós estamos sugerindo também que sejam consideradas novas fontes de energia, novas tecnologias, e também ali empregando células combustíveis de geração maremotriz e geração por ondas do mar. Quanto à definição de mini geração distribuída incentivada, além da substituição de potência instalada por potência injetada, nós estamos sugerindo que seja entre 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes hidrelétricas e 5 MW para demais fontes, que utilize fonte incentivada de energia nos termos da regulamentação específica e tecnologia de geração de energia, empregando também, como no outro caso, células combustíveis, geração maremotriz e geração por ondas do mar. Portanto, no caso da definição de mini geração distribuída incentivada, nós estamos sugerindo que, no caso das demais fontes, seja feita uma ampliação de 1 para 5 MW, seguindo os limites estabelecidos no artigo 8º da Lei 9074, que diz que é dispensável autorização, permissão e concessão para geração de pequeno porte e sendo somente necessário registro, e que depois foi regulamentado também pela Resolução 390. Reiterando aqui o que já foi dito aqui duas apresentações atrás, nós estamos também aqui sugerindo que o crédito que seja eventualmente aferido numa unidade de consumo seja também usada em outra unidade de consumo, desde que essa unidade pertença ao mesmo grupo econômico do titular que gerou essa unidade, esse crédito de energia. Também aqui, do que já foi dito e reiterado aqui, também em duas outras apresentações, nós estamos sugerindo o aumento do prazo de 12, no caso aqui para 36 meses, foi antes já sugerido de 12 para 24 e também 12 para 60 meses, para 5 anos. Nós aqui estamos fazendo uma sugestão alternativa que seria de 12 para 36 meses, o prazo previsto para expiração dos créditos de energia no sistema de compensação. E também, em linha com o que já foi dito aqui, nós estamos sugerindo que seja permitido ao autoprodutor, que seja expresso na resolução, que o autoprodutor detentor que implante, né, a sua geração, que ele seja detentor de todo e qualquer benefício oriundo da implantação do sistema de geração, porque nós entendemos que uma geração dessa natureza ela precisa de todos os elementos necessários para se viabilizar. Então, crédito de carbono, a título de exemplo, e qualquer outro que apareçam, que surjam, que possam viabilizar projetos dessa natureza, deveriam ser considerados e deveriam ser de titularidade do autoprodutor. Opa, como é que vai ser? E relativamente ao ponto que trata da alteração do desconto da TUS de TUS para usinas que se utilizam de fonte solar, em linha com o que também já foi dito aqui, nós estamos sugerindo um aumento dentro do limite legal de 100%, de 80% para 100%, então, e sugerindo aqui pelo menos um prazo para as usinas que iniciarem a sua operação comercial nos 5 primeiros anos a partir da publicação da norma, e para os empreendimentos que se iniciarem dali para frente, a partir do 6º ano, ficaria com o percentual de 80%. E esses descontos, assim como já está na minuta de resolução, ficaria usado pelo prazo de 10 anos e dali reduziria para o prazo, para o percentual hoje, que é de 50%. Opa. Então, assim, antes de concluir, eu queria só reiterar também um ponto que já foi dito aqui, que não é, inclusive, objeto da audiência pública, mas que também é de todo importante, que está sendo hoje objeto da audiência pública 36, que é a alteração na resolução 390 e na 391
no que diz respeito a uma exigência de uma licença ambiental de projetos dessa natureza, que exigem registro. Eu, no caso, pela MPX, como nós conseguimos o registro para a implantação do projeto de Itauá, não existia essa exigência e hoje em dia ela existe. Então, eu acho que é importante que se flexibilize, porque é muito difícil que algum projeto já se inicie com uma licença ambiental. Isso se consegue ao longo da sua implantação, e hoje, tanto que a usina está desde julho lá em plena operação. Então, acho que é importante se flexibilizar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, senhor Guilherme. Próximo, então, o senhor João de Deus. Primeiramente, como de costume, uma questão de ordem. Talvez vocês me conheçam como trabalhando na ANEEL. Não estou mais, sou aposentado. Então, estou comparecendo aqui como pessoa consumidor, pessoa física, né? Fico contente que essa matéria está sendo levantada aqui e realmente a eletricidade ela começou com um modelo Thomas Edison, junto ao consumo. Depois evoluiu para a fonte remota com o Westinghouse. E agora está voltando, lógico, em novo patamar tecnológico, a convivência com a fonte local, né? Geração distribuída. Então, eu reputo que isso vai ter um impacto danado de modernização, de novas oportunidades, como já vem ocorrendo no mundo. Então, aí eu me pergunto, eu li a norma, eu achei ela um pouco acanhada em algumas coisas. Por exemplo, cita-se toda hora solar fotovoltaica. Por que limitar a fotovoltaica? Pode ter a termosolar. Então, fala conforme a lei solar, simplesmente. Essa divisão de 0 a 100 kW, depois de até 1 megawatt, isso é puramente arbitrário. Não tem uma convenção estabelecida. E como aqui falado, pela que me precedeu, por que não se autolimitar em 1 megawatt? Por que não estender a 3 ou 5 megawatts, como seria proposto aí pela APIN, especificamente 5 megawatts? Como manda aí essa quebra na legislação nossa, né? Então, isso seria muito interessante que fosse até 5 megawatts, né? As fontes incentivadas, pelo menos na nossa legislação, são essas aqui: PCHs, eólicas, solar, biomassas e cogeração qualificada. Bom, estamos imaginando que essa geração distribuída seja mais citadina, né? Ninguém pensa em botar uma PCH num condomínio, né? Então, PCH, em princípio, estaria fora dessa questão. Ela pode até entrar, mas não dentro de cidade. A biomassa, pela mesma razão. Aí sobram eólicas e solar. Isso dá para botar na cidade. Cogeração qualificada também. Em alguns portos, aeroportos, shopping, hospitais. Tá. Mas se observarem, então estaríamos limitados a três coisas: eólica, solar, cogeração qualificada. Né? Se observarem número 9, na nota técnica, a figura número 9,
Vocês vão ver lá que a solar fica fora da ponta. Então a ponta vai ter que ser suprida, como aqui já falaram. Eu reputo a ponta como é por onde se dimensiona o sistema elétrico. Lógico que precisa de energia, mas você tem que atender a ponta. E a ponta é fugaz. Então nós não temos previsão aqui para atender a ponta, que é o pior da coisa. A solar pode atender? Sim, até com acumulação e tal, mas vai despender. Por que alijar? Isso não foi pensado, e aí é a minha proposta, é a moto ou turbogeração, motor ou turbogeração a combustível limpo. Seja gás natural ou álcool. Petrobras já demonstrou, eu já sabia disso antes da Petrobras demonstrar, pelo menos teoricamente. Com turbina a gás você queimar álcool. Aí redescobriu-se a pólvora, queima muito bem a álcool. E aí poderíamos instalar em shoppings, em prédios grandes, condomínios, portos. Estou pensando no centro de São Paulo. Então, abrir um pouco mais esse leque. Lembro ainda do seguinte: Deus haverá de nos amparar. Faltam 4 minutos. Outra vez eu me incidi muito. Essa vez não tem tempo suficiente. Foi em outra audiência pública do Carvão. Eu passei 8 minutos além do tempo regulamentar. Ainda bem que fui o último. Bom, estou pensando essa questão do centro de São Paulo. Eu não vou morar lá nunca, eu prefiro mais Brasília, né? Mas grandes cidades, então a população brasileira está em grandes cidades hoje em dia. E ali há uma necessidade de haver limpeza ambiental. Todo mundo sabe, aí em São Paulo fica aquela nuvem horrorosa lá, queimando a vista. Então, e lá precisa de energia. E tem que ter energia limpa. Então, o pior momento do setor elétrico é onde ele é dimensionado, não está atendido pelas fontes que aqui foram direcionadas, né? Eólica e muito solar. Então, é a proposta de abrir um pouco mais para motogeração ou turbogeração, queimando gás natural. Isso se incluiria com a outra fonte, que é outra tecnologia aqui falada, o representante da PIN, foi a célula combustível, né? E pode surgir outras coisas. Então, eu acho que não precisa se autoconfinar. Por que a quebra de ponta é o pior? Porque a ponta, ela é remota. Ela vai vir de muito longe. Isso tem um impacto no sistema de transmissão, tem um impacto no sistema de distribuição, e é fugaz. Então, o sistema às vezes está se expandindo também por energia, mas também por ponta. Eu cito o fato, o doutor Mário Passo está aqui, trabalhamos juntos na Eletrosul, que saímos com a energia do Rio Iguaçu para atender em 500 kV lá o Rio Grande do Sul, que a água já tinha se esgotado por lá. Foi 500 kV, transporta 1,2 gigawatt a capacidade. Mas não chegamos nem à metade, já estava fazendo o segundo circuito de 500 kV. Por quê? Por quê? Por causa da ponta. Olha, 500 kV não é um rabicho de 200, até 230 kV eu acho meio rabicho. Dá para fazer, como fazia lá na C3E, perdão. Precisa da linha de tanta, 200, bota a peça no almoxarifado, ele sai fazendo. Agora, com 500 kV não faz, não. Então, 500 kV é um negócio, e o nosso sistema tem transmissão pesada que está vindo agora da Amazônia. Não é um negócio trivial. Imagina a gente para atender ponta, se lá for
ficar confinado a ponta ser gerada remotamente, toda hora você tem que estar expandindo o sistema de transmissão para atender ponta. Pô, que é isso? Vai ficar muito caro. Vai ficar com... Aí começam os empresários a se lembrar aí do TUST, aí está caro. Por quê? Entre outras coisas, por causa disso. Né? Então, a proposta é estender, abrir um pouco mais esse leque e abrir um pouco mais atenção para que dê realmente mais oportunidades na geração distribuída. Obrigado, senhor João Deus. Ainda tem uma inscrição, o senhor Nelson Akimoto, da Nord Elétrica. Que óbvio. Boa tarde a todos. Nelson Akimoto, Nord Elétrica. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Vou ressaltar isso porque eu vou defender uma situação da região nossa lá. Primeiro, com relação à microgeração, uma contribuição seria, eu não sei se para essa etapa, mas pensar numa questão de uma bonificação, estabelecendo alguns limites para isso. Eu penso que tem duas finalidades isso. Uma é incentivar a questão de uma indústria nacional nessa condição. Quando se fala em colocar uma meta bonificada de 30 megawatts anual, por exemplo, não sei qual seria o número, é a capacidade mínima hoje, para uma condição mínima para uma fábrica com tecnologia nacional se instalar, poder produzir, conseguir investidor. Tem muitas universidades hoje com tecnologia, precisando de investidor, mas por falta de regulamentação e de metas, não se consegue colocar essa energia no país. Não precisa vir lá de fora, não. Nós temos hoje tecnologia que dá para se colocar. Já tem alguns contatos, mas tem pessoas aqui, com certeza, com mais propriedade para isso. Se a gente tivesse uma meta, isso já daria um estímulo para conseguir realmente ter uma tecnologia nacional nesse mercado. Principalmente na microgeração, que aí vão ser vendidas placas, células fabricadas no país, com módulos montados aqui, e que com mais acessibilidade, com valores mais acessíveis para desenvolver essa fonte. Eu digo essa bonificação por um tempo, porque conforme modelos de outros países, inclusive eu visitei de Portugal, existe um plano de bonificação que vai reduzindo conforme o tempo, à medida que se gera mais energia no país com relação à fonte renovável. Então isso dá um grande estímulo. Isso é o primeiro ganho. Outra na questão da microgeração, a questão da compensação, eu penso que nesse nível também pode ser feito, mas a questão de um diferencial seria esse estímulo, vai trazer muito mais a questão do desafio imposto em cada família no sentido da eficiência energética. Eu sou do tempo que o pessoal vinha perguntar para o consultor se garrafa d'água resolvia a conta de luz, né, a conta de energia. Eu dizia que sim. Porque realmente, quando você chega em casa, vê uma garrafa d'água, não sei se o pessoal conhece aqui, né, de colocar em cima do medidor, lá no Sub muito isso é até no Fantástico, psicologicamente a pessoa ia fazer um trabalho de eficiência, ia educar os filhos, ia fazer um trabalho para reduzir a conta, para mostrar para o vizinho que conseguir a meta. Agora, quando você tem uma bonificação, esse estímulo é muito maior. Eu visitei esses modelos em Portugal e vi a alegria daquelas pessoas recebendo euros no final do mês na conta corrente, por essa diferenciação, porque foram os pioneiros, e por isso receberam mais. Hoje quem entra agora recebe menos, porque é gradual essa bonificação, e mostrando coisas que muito engenheiro hoje talvez não faça, porque realmente ele foi pesquisar como buscar uma eficiência melhor. E essa bonificação amarrada, inclusive, à energia térmica. Para conseguir essa bonificação, você tem que colocar pelo menos 2 metros quadrados de placa para aquecimento de água. É um requisito. Então, eu acho que o grande foco nessa questão aqui está na educação de uma grande população com relação à eficiência energética. É um primeiro passo, mas eu vejo que é muito importante. Mas eu penso que nós temos que ser um pouco mais audaciosos, se jogar um pouquinho mais nesse mercado e buscar esse desafio que é grande e que pode crescer muito ou ser uma decepção no início se realmente a gente não conseguir trazer um estímulo maior para esse grupo de consumidores, que realmente vai representar grande, porque ele leva de casa para a empresa, da empresa ele leva para onde ele for esse conhecimento. Então eu penso que a microgeração parece que é pequeno,
parece que vai representar pouco, mas se pôr numa escala, isso cresce muito e vai ser um grande ganho para o país, uma educação de eficiência energética. Falando com relação à compensação, né? Eu penso aqui que para alguns setores é algo bem lógico. 12 meses eu penso que é pouco, concordo que esse prazo possa ser estendido. A questão do CPF, gostei da ideia, né, de poder passar para uma outra condição, mas eu acho difícil. Mas o ideal seria que quem investisse conseguisse ter o seu ganho próprio, conseguisse ver o retorno do seu investimento. E principalmente na nossa região, onde nós temos muitos suinocultores, que trabalham, por exemplo, com biomassa, e que poderia utilizar esse gás, né, essa energia para gerar e ter um ganho, porque a capacidade dele pode exceder realmente as suas necessidades, e muito. Então a compensação para ele não é incentivadora de forma alguma. Temos exemplos lá de consumidor com 400 kW instalados, quer chegar a 1.000, mas já tem 400 instalados, que usa 150 kW. Ele pode ter potencial de 1.000. Isso é um grande produtor, mas tem produtor que produz 75 kW e consome 15. E aí? Vou queimar gás? Então, não estou resolvendo um problema só da energia, um ganho do proprietário para segurar o produtor na região. Estou resolvendo um problema ambiental, que é os dejetos suínos. Então, eu penso, talvez, não sei se nessa regulamentação, nessa forma, mas que algo tem que se pensar na biomassa, principalmente quando isso tem impacto no meio ambiente. Eu penso que isso tem um ganho muito grande, e nós temos um potencial muito grande que podemos desperdiçar conforme se aprovar essa legislação e conforme ser conduzida. Porque casos isolados estão sendo feitos, temos experiências muito bem sucedidas lá pela Eletrosul, né, com parceiros da região, mas isso segue um processo normal do autoprodutor. Eu penso que o pequeno precisa ter uma legislação como essa, que eu vejo que é bem lógica, bem acessível, né, mas para o pequeno produtor, aquele que realmente conseguiria usar esse potencial que tem e que, conforme o protocolo de Kyoto, está queimando e não trazendo nenhum benefício para nós. Talvez seria um case para apresentar na Rio +20, né? Um passo importante para nós, se a gente conseguisse aproveitar esse gás, que hoje está sendo desperdiçado, numa visão de ter um ganho remunerado, né? Através, talvez, depois de uma compensação, né? ou talvez de uma remuneração diferenciada, nesse caso específico do biogás, principalmente o dejeto suíno, que é um grande problema ambiental, e que poderíamos aqui estar colaborando, né, para resolver dois problemas ao mesmo tempo. E, além disso, que a energia produzida numa propriedade rural, ela pode funcionar como uma usina de ponta. Ela pode acumular e gerar naqueles momentos que sejam mais necessários, com postos horários, onde realmente pode até fazer em parcerias com as concessionárias, ver como que essa matriz, e poder gerar energia diferenciada em horários diferentes. Então, assim, duas contribuições que eu queria trazer, e principalmente focada, né, nessa questão do suinocultor, que é uma das missões que eu vim aqui hoje representar. Não sou da área, mas sou da região, e penso que isso é muito importante lá, até pelo seminário que participamos. O Elvis esteve lá presente, aqui, né, eu entreguei um documento pessoal para ele também, de algumas situações que a gente viu em Portugal, e que onde foi debatido e foi questionado muito essa questão do produtor rural, que é algo para a nossa região muito importante, eu penso que para o país e para o planeta também. Obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson Kimoto. O senhor Nelson era o último inscrito, então gostaria de finalizar esta audiência esclarecendo que ainda temos até o dia 14 de outubro, que é o prazo para que possa ser encaminhadas as contribuições por escrito. Então, nesse período ainda estaremos recebendo as contribuições, após o que a ANEEL vai analisar todas essas contribuições recebidas para aprimorar a proposta que está em discussão. Gostaria então de agradecer a todos pela... excepcionalmente, então, eu vou deixar ainda o senhor fazer uso da palavra. Estava aqui encerrando, mas houve um pedido para fazer uma participação. Eu peço, por gentileza, que o senhor se identifique, por favor, que está sendo gravado. Do nosso amigo aqui, que não só o caso da suinocultura, tem certos players que vão estar investindo que nunca vão receber seu dinheiro de volta em 12 meses, nem 15 anos.
porque vai sempre estar gerando mais que o seu consumo. A gente fez, eu sou da Renove, a gente fez um estudo similar que fizeram lá, mas só na bacia leiteira de Minas Gerais. Produtores com 100 cabeças de leite de gado já vão ter um excedente de 35, 40 kW que nunca vão estar recebendo de volta. Isso a gente pode estender isso não só nos criadores de leite, mas estação de tratamento de esgoto com tratamento ASB, gasificação de lodo de estação de tratamento de esgoto, onde a queima dele vai aumentar a vida útil de aterro sanitário, diminuir o transporte de caminhão desses resíduos para aterro. Temos toda a questão de resíduos sólidos, aterros sanitários de pequeno porte hoje, de cidades de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, que vai ter geração excedente de começar. Aterro tem uma curva de geração nessa forma, vai começar gerando em 5 kW, vai atingir 750 kW em 15 anos. E todos esses investidores que poderiam ser produtores de energia renovável, com ganhos ambientais, que estão reduzindo metano para a atmosfera, não vão fazer esses investimentos porque ele nunca vai ter a compensação. Então isso tem que ser muito bem visto e não precisa, na casa de biomassa, não precisa de uma tarifa muito incentivada. O estudo que fizemos em gado de leite, com R$200, existe um payback de 1 ano e meio a 2 anos de investimento, do retorno de investimento. Então esse eu acho que é a contribuição que tem que ser muito bem pensada, não só no net metering, com a compensação, mas sim com a compensação financeira. E não necessariamente o FDIN não precisa ter, necessariamente por tecnologia, uma tarifa especial. Isso acho que tem que ser estudado. É lógico que a solar, ela está ainda com uma tarifa muito mais alta. E o que eu tenho escutado é que a defesa muito da solar, e esquecendo as outras fontes renováveis que também está nisso, e não necessariamente nos grandes centros, na ponta, na zona rural, onde a energia está mais fraca, onde vai ter uma energia de retorno melhor, vai reforçar o sistema. Então, acho que isso tem que ser pensado também. Tá? E essa é a minha contribuição, só para agregar ao nosso amigo ali. Só por gentileza, você podia se identificar e dizer, passar para registro. Henrique Gabetta, da Renove. Tá, muito obrigado, senhor, pelas oportunas contribuições. Então, como dizia, temos até o dia 14 ainda para receber as contribuições, após o que vamos analisar e evidentemente, aprimorar a proposta que está em discussão. Gostaria, então, de agradecer a todos pela presença, pelas contribuições trazidas para o aprimoramento do regulamento. Declaro encerrada essa sessão ao vivo presencial da audiência pública e tenha a todos uma boa tarde.